Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor e aprender mais da sua santa e bendita palavra. Peço aos irmãos e irmãs que se inscrevam aí no canal, ativem esse sininho de notificações e aí todas as vezes que sair um novo vídeo, você é avisada, tá bom? Nós ainda estamos, transmitindo nossos cultos, as mensagens, os estudos através do YouTube, porque ainda perdura, o decreto do Estado de Minas Gerais cerceando assim os encontros presenciais, de reuniões de culto presenciais. Então nós vamos seguir e manter a coerência e manter o certo, meus irmãos. Infelizmente tem pessoas desobedecendo as ordenações, os decretos, mas não é o nosso caso. Nós somos pessoas que buscamos dar o bom testemunho em tudo. A gente tem as nossas falhas, nossos erros enquanto seres humanos, contudo, enquanto cristãos a gente tem que buscar dar testemunho, inclusive nessa hora, tá bom? Então, por enquanto ainda vamos manter até dia 18, domingo, onde até que está determinado pelo decreto, até dia 18, manter fechada a igreja. Claro que na segunda-feira sai um novo decreto, podendo então mudar toda essa situação. Mas, por enquanto, vamos manter a coerência e o bom testemunho enquanto cristãos que somos, seguindo o exemplo de Jesus. Quando Jesus foi questionado sobre a questão do tributo, porque aí era de uma ordenação política de seu tempo, se deveria ou não entregar a César aquele tributo, aquele imposto, Jesus disse: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, nós temos que corresponder com as questões políticas, com as questões vigentes de nosso tempo e corresponder a isso da maneira enquanto cristãos. Jesus, você se recorda, em um outro momento, falou para Pedro ir pescar e pegar e pagar a parte dele e a parte de Pedro naquele tributo. Então é assim que funciona, E nós seguimos as leis, nós seguimos a coerência e o bom testemunho enquanto cristãos, amém? Mas, vamos para o estudo de hoje. Nós estamos estudando as cartas de Paulo, estamos na carta de Paulo aos Filipenses. Eu peço a você que abra a sua Bíblia, Filipenses, capítulo de número 4, versículo 1. Como nós vamos começar no capítulo, nós vamos automaticamente ler todo o capítulo, amém, meus irmãos? Vamos lá. Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 1 diz assim: portanto, meus amados irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se está humilhado
como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus como irmãos. Aliás, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Agora, do Senhor Jesus, seja com o vosso espírito. Amados irmãos, você percebe que, como nós temos dito aí desde quando começamos esse estudo, né, sobre o tom de uma alegria, de um regozijo de Paulo, né, com a igreja de Filipos. Né, meus irmãos? Antes de mais nada, mais uma vez, peço a você que desculpe qualquer barulho exterior, o meu cachorro, os gatos, enfim, pode fazer algum barulho, né, algum vizinho. Então, você já de antemão me perdoe, tá bom? Mas voltando. Então, Paulo, aqui você vai ver, especialmente nesses primeiros versículos, aqui nesses 7 primeiros versículos, onde ele fala do regozijo, oração, né? Entre algumas pessoas. Ele cita alguns nomes de pessoas que cooperaram com ele no Evangelho e a qual ele tributava graças a Deus pela vida dessas pessoas. E ele começa então o capítulo 4 dizendo uma coisa muito importante para a igreja de Filipos e que nós precisamos ouvir no nosso tempo. Ele diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, como eu tenho falado, a conotação da alegria de regozijo dele com esta igreja. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Aqui já tem algo muito específico para a igreja de Filipos, contudo, que atinge toda a igreja de Cristo ao longo dos séculos e dos milênios. Nós precisamos nos manter firmes no Senhor. E manter-se firme no Senhor, veja bem, está trazendo a conotação daquela pessoa que não cambaleia, que não pensa em desistir. A firmeza de entendimento de estar em Cristo. Mesmo em meio a situações adversas. Paulo é alguém que enfrentou muitas situações completamente contrárias, antagônicas àquilo que nós, seres humanos, consideramos como boas para a nossa vida. Contudo, ele se manteve firme. E esta é a recomendação dele à igreja de Filipos. Permanecei firmes no Senhor. E assim, meu irmão, minha irmã, é o que eu também levo a você neste dia de hoje, nesta noite de hoje. Que você mantenha-se firme. É uma situação difícil que nós estamos enfrentando coletivamente e mundialmente. E para além destas complicações, já existem aquelas de cunho particular, singular e individual que você enfrenta. E aí, muitas vezes, somando essa somatória, né? Essa equação de dificuldades, de problemas, de provações, muitas vezes nos leva a ficar abalado e até pensar talvez em desistir da nossa fé, em desistir de servir a Jesus, em desistir de frequentar um lugar para se manter comunhão, ou seja, uma igreja, uma comunidade. Mas Paulo recomenda à igreja de Filipos permanecer firmes no Senhor.
E assim eu também recomendo a você, permanecer firme. Esse momento vai passar. Essas situações todas adversas vão em algum momento cessar. A travessia no barco, muitas vezes, ela geralmente tem muitos ventos contrários, ela balança muito, ela nos assusta muito. Mas sempre recordemos, quando Jesus não estava no barco, ele andou sobre as águas para encontrar com seus discípulos. Então, se necessário for, o Senhor ultrapassará, através do seu poder miraculoso, as leis da natureza, para então abençoar você e chegar um momento de bonança também na sua vida. Então, permanecei firmes no Senhor. É a primeira recomendação de Paulo à igreja no capítulo 4, e é a minha também para vocês. Ele diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Olha bem, ele está falando para pensarem em comum acordo, né, no Senhor. E aí ele diz: a ti, companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo está convidando eles a se unirem em um comum acordo, e assim também nós precisamos nesse momento estar em comum acordo, em oração, em clamor, em petição a Deus, em clamar por misericórdia, em clamar pelo seu perdão. Nós precisamos coletivamente, enquanto igreja, inclusive neste momento que estamos vivendo, nos arrepender das nossas condutas enquanto igreja, né? E aí ele diz assim, ele diz assim no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo insiste nisso. Alegrai-vos, alegrai-vos. Viu que eu te falei que é a carta da alegria, mesmo ele estando passando por dificuldades e adversidades? Então, assim é na minha e na sua vida. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, meus irmãos. Buscar renovar diariamente nossa alegria no Senhor. Amém? Então, alegrai-vos. Ele insiste, alegrai-vos sempre. Então, alegre no Senhor. Ah, pastor, o momento é muito difícil, mas alegrai-vos no Senhor. O mundo está nos fazendo, muitas vezes, sofrer, angustiar, estar ansiosos, mas no Senhor nós podemos buscar alegria. No louvor, na oração, no clamor, no nosso contato, na nossa conversa com Deus, nesses momentos aqui de troca de palavra, nós podemos nos alegrar no Senhor. Amém? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Paulo falou isso há 2000 anos atrás. Perto está o Senhor. Imagine hoje o quão perto ele está. E que seja conhecido de todos a vossa moderação. Nós precisamos ser pessoas moderadas, temperantes, né? Pessoas longânimas. Mas o que nós estamos muitas vezes vendo, e claro, as circunstâncias auxiliam nesse aumento de ansiedade, e aí pode gerar alguns sentimentos, produzir em nós alguns tipos de comportamento, muitas vezes não muito condizentes com o Evangelho. É psicologicamente aceitável e é completamente comum acontecer. Contudo, nós cristãos precisamos exercitar. Isso é um exercício, isso é diário, isso é todos os dias a gente tem que levantar e ir trabalhando isso em nós mesmos, nosso temperamento, nossa forma de lidar com as situações, com as circunstâncias, com as adversidades, e que nós precisamos ser pessoas moderadas em todas as situações. É difícil? Claro que é, a depender, claro, em primeiro lugar, da personalidade de cada pessoa. Vide a história dos próprios discípulos. Como que Pedro se comportava em determinadas circunstâncias, como João comportava-se, como Judas, como Tomé. Cada um deles se comportava de uma forma. Contudo, nós precisamos então olhar para nós e ver o que em nós precisa melhor ser elaborado, melhor ser trabalhado para então atingirmos melhor dizendo, esse status de moderação, esse status de pessoas pacientes, longânimas. Amém? Ele continua.
não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu falei, as circunstâncias agora estão aumentando a ansiedade, né? Nós estamos vivendo em meio à pandemia. É óbvio que isso aumenta a ansiedade, a incerteza. Só que a Bíblia nos convida a confiar no Senhor, a preocupar cada dia com o seu mal. Por exemplo, você pode olhar para o seu armário agora e ter a comida só de hoje, ter só o almoço. Mas vamos crer, se você está no Senhor, está crendo que em nome de Jesus a providência na hora certa vai chegar. Que nós não devemos, Jesus disse que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma, pelo que havemos de comer, beber, vestir. Contudo, eu sei que muitas vezes, em meio à adversidade que vivemos, não é fácil não estar ansioso e não se preocupar. Porque a ansiedade, em alguma medida, é essa preocupação com o futuro, ou preocupação com o que há de acontecer, né? Então, a gente fica preocupado, por exemplo, muitas pessoas desempregadas, algumas outras o emprego está mais para lá do que para cá, e isso vai gerando uma preocupação e gerando então esta ansiedade. E isso, no momento a qual nós estamos vivendo, por exemplo, tem aumentado o quadro aí de ansiedade de muitas pessoas, e aí vem, vamos assim dizer, uma onda de sofrimento mental, além do sofrimento econômico, além do sofrimento físico, né, que a Covid-19 acomete na vida das pessoas, além da dor, muitas vezes, de muitos que perderam pessoas queridas e amadas. Então é uma somatória de muitas coisas em um momento só. Então isso aumenta a ansiedade. E aqui está convidando a não sermos ansiosos. É óbvio que, devido às circunstâncias, é natural que a sua ansiedade aumente. Mas então, qual é o exercício? Biblicamente falando, ok? Se você tem algum problema com ansiedade generalizada, por exemplo, é uma coisa que é preciso ser trabalhada clinicamente, tanto com psiquiatra quanto com psicólogo, né? Eu, enquanto psicólogo, eu sei disso. Não venhamos tentar resolver tudo da via, vamos só orar e tá bom. Olha, temos que tomar muito cuidado, e eu hoje tenho que tomar muito cuidado com o que eu te oriento, né? Porque senão você pode ter prejuízo na sua vida que poderia ser evitado por outras vias. Deus também pode usar, sim, um tratamento psiquiátrico, Deus pode usar, sim, um tratamento psicológico através da psicoterapia, da análise, no caso da psicanálise. Mas nós temos que tomar sempre muito cuidado de não ficarmos presos só no campo espiritual, esquecendo que somos nós, estamos nós, num corpo físico, matéria, num corpo que ainda não é transcendente. Nós temos essa questão transcendental em nós, que é a espiritualidade, o espírito. Contudo, nós temos aquilo que é físico, aquilo que está neste plano, aquilo que é concreto, né, que é o nosso corpo. Então nós temos que dosar isso aí e trabalhar. Se a sua ansiedade é uma ansiedade moderada, que dá, porque todos nós temos ansiedade, todo ser humano, ok? Uns tem, só que existe, e aí você pode pensar numa curva de U, ok? Enquanto a sua ansiedade, ela não pode estar nem no topo da curva, aqui, nem de baixa demais, nem como pode estar alta demais. Ela tem que estar sempre no meio, porque é moderada. Então todos nós temos ansiedade, porque se nós não tivéssemos ansiedade, nós não faríamos nada, né? Nada. Tudo nós progredimos, nós buscamos melhorar. Isso tudo, o que nos auxilia é isso chamar de ansiedade. Por isso que eu vou estudar, por isso que eu vou trabalhar, porque eu estou ansioso, porque eu preciso de coisas para o futuro. Então, a ansiedade faz parte da vida humana e ela tem um equilíbrio. Agora, se tiver muito baixa, perigosíssimo. Se tiver alta, está ruim também. Então, aqui está convidando, olha, a não ficar ansioso, não andar ansioso por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Percebeu o que ele está querendo dizer? Olha, veja bem, se você está desempregado, isso gera ansiedade? Claro que gera. Se você está precisando pagar suas dívidas, mas não tem o dinheiro, porque por várias circunstâncias, inclusive perdeu o emprego, inclusive não está conseguindo emprego nesse momento, isso tudo gera ansiedade? Gera ansiedade. Se sua geladeira está vazia, se o seu armário está vazio e você tem filho, tem família, isso gera ansiedade? Gera ansiedade. Aí Paulo recomenda o seguinte: em tudo seja conhecida
as vossas súplicas diante de Deus. Aí, meu irmão, você está fazendo a sua parte, você está correndo atrás pelos meios certos, você está buscando o trabalho, você está buscando as coisas e não está conseguindo, dobre os seus joelhos. Apresente diante de Deus. Você está tentando, mas você não cruzou os braços e está esperando as coisas caírem do céu para você. Você está buscando, só que não está acontecendo pelas vias humanas. Então o que você faz? Apresente diante de Deus as vossas súplicas. Porque aí a providência de Deus, eu creio pela fé, e nós que cremos, que temos fé em Deus, é assim que funciona. Senão não significa nada ter fé. Mas tem gente que quer espiritualizar tudo e não buscar os recursos para melhorar a sua própria vida. E eu sou, como todo mundo aqui que já me conhece sabe, sou um defensor, por exemplo, da pessoa buscar, através dos estudos, uma melhora da sua vida. Não é só essa via existente, né? Existem outras, empreendedor, tem gente que é empreendedor, tem gente que é comerciante, tem gente que vai... Enfim, existem outras vias para melhorar a sua vida. Contudo, eu acho que as pessoas precisam tentar melhorar a sua vida. Se essas pessoas estão fazendo isso pelas vias humanas, pelas questões humanas existentes, e isso não está acontecendo, né, de alguma forma, mesmo que pessoalmente a pessoa está se aperfeiçoando, mas não está se materializando aquilo que ela está buscando, ela apresenta diante de Deus. Porque na hora que o recurso faltar, na hora que a situação apertar, Deus entrará com o recurso, porque você não cruzou os braços. Então, não andeis ansiosos. Não tem comida? Ora. Você procurou, está procurando emprego? Não tem? Dobre o seu joelho. Porque em nome de Jesus, chega alguém com a cesta e fala, Deus mandou lá alguém aqui trazer. Ou então alguém te liga, ou tem uma vaga de emprego aqui, você está desempregado? É assim, meu irmão. Temos que crer. Percebe? É fé. Aqui nesse momento, se você fez a sua parte, é fé. Porque não dá para ultrapassar, não deu pelas suas vias, você tem que crer que Deus, nessa hora, viu a sua conduta e Ele entrará com providência na hora certa. Tá bom? Então não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha bem, meu irmão. Ele está falando, não anda ansioso. Que aí Deus vai guardar a sua mente, o seu coração, ou seja, os seus sentimentos. Né? Deus vai guardar. Mas você tem que apresentar diante de Deus as suas súplicas. Seus problemas familiares, seu desemprego, sua falta de dinheiro. Leva diante de Deus. Fala, Deus, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso do seu recurso. Porque eu não tenho como mudar isso. Eu estou tentando, eu estou fazendo a minha parte, estou tentando buscar emprego, estou tentando... mas eu não estou conseguindo. Então me ajude, abre a porta de emprego, entra com providência. E Deus vai guardar o seu coração e a sua mente. Como eu disse, lembre-se, Deus pode também usar, e muitas vezes Deus usa os meios naturais para fazer o sobrenatural. E aí eu volto à questão de um tratamento, se preciso for, clínico, tanto no psicólogo como no psiquiatra, se a sua ansiedade for algo acima da média ou abaixo da média. Ok? Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso aqui fala muito do que você vem alimentando a sua mente. Nesse momento de pandemia, tem muitas pessoas que ficam o dia inteiro vendo os jornais, alguns jornais, porque o jornalismo, a imprensa tem que fazer esse papel de ser informativo, né? Reportar, por isso que tem os repórteres, para reportar as notícias à sociedade, à população. Contudo, se você fica só se alimentando de caos, de tristeza, de morte, são mais de 360 mil mortes no Brasil. Se você fica toda hora ouvindo ali, inclusive alguns programas de televisão já colocaram lá no canto, assim, superior ou inferior, depende, claro, do canal, o número de mortes por dia, e fica lá contando, porque eles têm que informar, é o papel da imprensa.
Só que isso, para as pessoas, mentalmente, isso não vai fazer bem. Tem gente que não vai conseguir lidar muito bem com essas informações se ficar só o tempo inteiro alimentando elas. Por isso você tem que buscar alimentar sua mente com outras coisas. Alimentar os seus pensamentos com outras coisas. Alimente com louvor, alimente com a palavra, alimente com a pregação, com o estudo da palavra. Alimente com uma música, alimente com um livro, percebe? Um filme, uma série. Saia um pouco, algumas vezes, dessa pressão psicológica que nós estamos, todos nós, submetidos nesse instante. Em alguns instantes, nós precisamos nos informar, não podemos nos alienar da situação que estamos vivendo, contudo temos que tomar muito cuidado para não viver alimentando a nossa mente, e aí vai faltando paz para nós, percebe? Então, para que tenha paz em nossos pensamentos e nossos sentimentos, busquemos então alimentar nossos pensamentos também com questões boas, com boas notícias, com coisas que nos alegram, que coisas com entretenimento, como eu já falei, como um filme, uma série, uma música, enfim, qualquer que seja a via mais plausível e que esteja mais ao seu alcance aí, ok? Peço desculpa aí pelo... É incrível, porque esse carro passa, se eu estiver no domingo na escola dominical dando aula, ele passa, de noite ele passa aí no culto, é incrível. Eu queria só, é um negócio impressionante, né? Mas graças a Deus que tem alguém que está com emprego, né? Graças a Deus que está anunciando em algum lugar, que está vendendo alguma coisa, enfim, é uma bênção em meio a esse caos que estamos vivendo. Não podemos também murmurar quanto ao emprego dos outros, não é, meus irmãos? Aí no versículo 8, ele vai insistir nesse negócio do que pensar, hein? Paulo, ele insiste nisso, né? Ele falou isso no anterior aí, no versículo 7 ele insiste no 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitado, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Entende? Então é isso aqui que tem que ocupar o nosso pensamento. Nós temos que buscar, vamos assim dizer, nós temos que buscar de alguma forma peneirar. Nós temos que qualificar o que nós vamos consumir. Então isso é um cuidado que o cristão e a irmã cristã precisam ter. Tá bom? No 9 ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será conosco. Olha bem o que é entender a sua conduta, né? As pessoas têm que tentar viver, irmãos, uma vida mais próxima do que Jesus, inclusive e principalmente as lideranças, o que Jesus propôs. Porque para poder olhar para os cristãos e dizer: imitai o que eu faço, andai do jeito que eu ando. Porque se eu estou andando de acordo com Jesus, você pode me imitar. Mas desde que o meu comportamento esteja em consonância, né? Esteja correlacionado com a vontade de Jesus e com o andar de Jesus. Tá bom? Aí agora é um texto assim esplendoroso. Um dos textos, inclusive, de placa de caminhão, né? Tá lá naquelas paralamas de caminhão, tá lá. É o capítulo, o versículo 13, né? Que nós vamos chegar nele daqui a pouco. Ele diz no 10 assim: de novo, vai vendo quantas vezes aparece a palavra alegrei-me ou alegrem-se na carta aos Filipenses. Carta de 4 capítulos, vai vendo quantas vezes isso aparece. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está falando porque essa igreja ajudava, a igreja de Filipos, auxiliava Paulo nas suas viagens missionárias, auxiliando com recursos, auxiliando com a providência, tá bom? Financeiramente, enfim, com os meios, né, com os recursos para que ele se mantivesse enquanto em meio às suas viagens. E Paulo aceitou isso de poucas igrejas, e ele aceitou isso, claro, da igreja de Filipos. Outras igrejas ele não quis. Ele falou que trabalhava, né, para não ser pesado aos irmãos e tal. Enfim, Paulo tinha muito essa questão ética envolvida nessa situação, né?
o que não desabona, por exemplo, um pastor que não tenha um ofício para além do pastoreio. Existem outros pastores, e muitos pastores, que não estão em outro ofício no momento em que estão pastoreando. Isso por vários motivos. Algumas igrejas exigem isso de seus líderes, algumas outras não exigem. Mas os pastores decidem por melhor ficar disponível, né, quase praticamente todo instante para servir aquela igreja, aqueles irmãos. Paulo, em alguns momentos, ele tinha que viajar, sair de um lugar e ir para outro e tal, era missionário, né, fazia viagens missionárias como apóstolo. Então ele muitas vezes tinha que receber esse recurso, porque senão não tinha como se manter, né, nessas viagens. Era recebido nas casas, enfim. Mas aí esta igreja o abençoou e muito. Então Paulo está sendo aqui, ele se alegra, né, com os recursos, ele se alegra com a providência que aqueles irmãos e irmãs disponibilizaram para ele, para manter ele na obra missionária. Ele diz no versículo 11, digo isto não por causa da pobreza. Olha bem, não murmura, irmãos. Paulo está nos ensinando, não deve murmurar, porque tem pouco. Né? É algo que eu particularmente nisso, sem nenhuma presunção, eu digo, me imitem nisso aí. Porque eu aprendi muito rápido, e dou graças a Deus por isso, eu não consigo ficar reclamando das circunstâncias e das situações. Mesmo que tenha hora que as coisas estão muito difíceis, eu procuro guardar as minhas falas em retratar aquela situação como das piores possíveis. Porque, como Paulo, eu busco tentar ao máximo aprender a ter pouco e a ter muito. Então, assim, e que quem tem um convívio mais próximo de mim já deve ter observado isso. Quase não me ouve reclamar. Porque não é da minha conduta enquanto cristão, depois que entrei para a igreja, eu busco, não é que isso não vá acontecer em algum momento, né, porque humanamente isso aí seria falso, mas a gente vai aprendendo a moderar o que vamos falar. Então, em vez de reclamar do que não tem, eu costumo geralmente olhar pelo que ainda tenho em meio a todas as circunstâncias. Né? E principalmente me lembro quando novo convertido, lendo esse texto, eu li o Novo Testamento todo quando converti rapidamente, então logo quando me deparei com esse texto, eu já busquei exercitar isso na minha vida, né? Aprender a ter e a não ter, aprender a estar bem e a não estar bem. É algo que eu acredito que sim, é um exercício, né? Não é algo de um dia para o outro, mas a gente tem que tentar, enquanto cristãos, exercer isso. Digo isso mais uma vez, no 11, não por causa da pobreza, mas aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é uma bênção, irmãos. Depois que você descobre isso aqui e você consegue viver assim, isso é uma bênção. Porque aí as situações não te abalam tanto. Percebe? Você não se decepciona tanto com as situações. Porque você já aprendeu. Então você está alegre quando você não tem dinheiro, está alegre quando você tem. Você está alegre quando você tem condição de fazer uma viagem, quando você não tem. Você está alegre enquanto um período a qual você está passando por escassez e quando você está na bonança. Você aprende e você se alegra no Senhor. É uma bênção, né? Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. Olha que espetáculo, irmãos. Tem período na nossa vida que é de humilhação. A gente passa por humilhação no trabalho, você passa por humilhação na faculdade, né? Para mim aí que já passou por uns crivos de curso superior, você sofre alguns tipos de humilhação, falas humilhantes de pessoas que se encontram em patamares acima que você. Enfim, isso acontece, né? Mas aí ele diz, isso aqui ele está falando, claro, dentro do contexto e da conjuntura dele. Você pode aplicar isso dentro da sua vida, seu trabalho, na igreja, na sua família. Você vai passar por períodos de humilhação em lugares diferentes. Só que ele está, e quando aqui está humilhado, é justamente por estar sem recursos. E a gente muitas vezes passa por humilhações por não ter recursos para não aceitar aquilo que está sendo feito. E aí você se submete àquela humilhação momentânea, ok? Por falta de recursos.
para tomar outra decisão, né? Para tomar uma decisão para além de ficar naquela humilhação. Mas ele falou, eu aprendi a passar por isso. Inclusive, a gente tem que entender que nem todo tipo de coisa, assim, não é bom nunca passar por humilhação, nunca é bom. Contudo, a gente aprende muitas vezes com situações que nos constrangem, que nos humilham. Aí você aprende, inclusive, a não replicar aquele tipo de coisa com outras pessoas, para não fazer aquilo com outra pessoa, né? E, inclusive, aprendendo a ter sabedoria diante de diversas situações. Como eu disse, e uma vez mais reitero, não é bom, mas a gente pode tirar um aprendizado daí, né? E a gente tem que tentar tirar o aprendizado de todas as circunstâncias da nossa vida, né? Para termos mais sabedoria, mais discernimento, para lidarmos com outras situações e circunstâncias adversas que forem acontecendo ao longo da nossa vida. Mas ele falou que também aprendeu a ser honrado. Nós temos que ter sabedoria quando nós somos honrados, porque aquilo, a gente não pode deslumbrar muito com aquilo. A gente pode se alegrar com a honradez que recebemos, mas jamais nos vislumbrar com aquilo e ficarmos ali enfeitiçados, vamos assim dizer, pela honraria. Nós temos que tomar muito cuidado. Citando, eu já citei em outro estudo, mas cito novamente, Sigmund Freud, nós sabemos muito bem nos proteger de um ataque, de uma ofensa, mas somos inofensivos diante vamos assim dizer, né, de um afago no nosso ego aí, né, de um afago no nosso narcisismo, né, e nós temos que tomar sempre muito cuidado com isso, viu, meus irmãos? Nós ficamos inofensivos diante de um elogio. Amém? Então, tome muito cuidado. De tudo e em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome. Ou seja, pode estar sentado numa mesa hoje amarrotado, fogão ali, comida lá na geladeira, no armário, tudo amarrotado, dinheiro na carteira, então uma benção. Só que tem dia que pode não ter, tem só a comida do dia lá, e aí? E nessa hora? Já aprendeu a lidar com essa situação? O cristão tem que aprender. Tem que aprender a lidar com essa situação. Porque quem não nasceu rico e quem não se tornou rico, ou no mínimo uma classe média alta no Brasil, vai passar, vez ou outra, por um tipo de privação. Tem estudos aí que mostram isso, né? Então nós temos que tomar e aprender a lidar com isso. Inclusive a não murmurar nessas horas. A buscar em Deus a graça, por entender que, e ele quando diz experiência, ou seja, eu aprendi porque, o que ele está querendo dizer quando ele diz que adquiriu experiência? É o seguinte, aconteceu, mas eu sei que depois aquilo mudou. Então é isso que nós temos que entender. Nós vamos passar por situações adversas, nós estamos passando por um período difícil, só que como experiência nós sabemos que uma hora vai acabar. E a providência de Deus e a bonança vai chegar. Entendeu? Esse aqui é o grande ponto que Paulo tanto fala, né? E aí vem aquilo que eu falei que é de para-choque de caminhão, que é de paralama de caminhão, perdão, que é tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas pegam isso e botam lá só o versículo isolado 13 de 4 de Filipenses, né? E como se tudo, você vai conseguir tudo o que você quiser em Deus. Mas aqui está dizendo, não é isso. Ele está querendo dizer que em situações difíceis, em situações boas, tendo dinheiro, não tendo dinheiro, passando fome, tendo muita comida, sendo humilhado ou sendo exaltado, eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece. Eu posso permanecer firme diante de qualquer circunstância naquele que me fortalece, que é Deus. Ok, meu irmão, esse é o grande detalhe. Não é que eu posso conseguir tudo naquele que me fortalece. É que eu posso suportar qualquer circunstância naquele que me fortalece. 14 ele diz, todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Ou seja, os irmãos choravam com aquele que estava chorando, como a Bíblia nos recomenda. Alegrei-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, os irmãos ficavam tristes com a situação de tribulação de Paulo, né? E ele falou, eu gostei de vocês terem se associado, né? Fizeste bem em associar comigo na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses,
que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Ou seja, a única igreja que supriu as necessidades de Paulo foi a igreja de Filipos. A única. Né? E ele está dando graças a Deus porque eles se associaram com ele nesse momento de angústia, né, que ele passou, de provação, de tribulação. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha bem, o bastante. Ou seja, chegava os recursos, chegava a providência para Paulo. Igual ele falou, até para Tessalônica. Né? Lá chegou o recurso que os filipenses enviaram para ele. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha bem, Paulo está falando, o que me preocupa, eu não estou preocupado com aquilo que vocês mandaram, o recurso, mas que aumente o crédito por vocês terem mandado. Eu quero aqui parabenizar, eu quero publicizar a atitude de vocês, acreditar a vocês isso que vocês fizeram, né? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou seja, Paulo recebeu aquilo como uma bênção de Deus, né? Como um sacrifício suave ao Senhor. A providência do zelo daqueles irmãos pela liderança que eles viam em Paulo, pelo reconhecimento da liderança que era Paulo, do compromisso de Paulo com o reino, da ética de Paulo com o evangelho. Então, eles reconheciam isso e Paulo se alegra e diz que recebeu aquilo como um sacrifício agradável, um aroma suave diante de Deus, né? E aí no 19 ele diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Aqui é a famosa lei, é aquela lei do retorno, né? Eu faço, então nós não barganhamos com Deus, Deus não faz barganhas, queridos. Só que é óbvio que há uma questão ligada diretamente ao sentimento das pessoas. Então, quando você contribui, quando você abençoa, automaticamente, de coração, não buscando receber algo em torno, não querendo receber alguma coisa em troca, você ajuda porque você tem que ajudar enquanto cristão, porque você, igual eles ajudaram Paulo, porque é assim que é, né? Porque é assim que deve ser feito. E eles fizeram, com sentimento, com o coração ali, sem imaginar jamais que Deus ia retribuir isso. Mas aí Paulo diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada um de vossas necessidades. Que assim seja com você, meu irmão, que contribui, que tenta ser mantenedor da obra de Deus, que Deus retribua a você em nome de Jesus, em todas as vossas necessidades, em todo instante de sua caminhada cristã, que Deus retribua a você. E porque, como disse Paulo, na riqueza de sua glória, né? Que Deus faça isso em nome de Jesus. Amém? Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, assim, ele dá glória a Deus por todas as coisas, né, meus irmãos? Por isso, por esses irmãos terem feito esse sacrifício de abençoar a vida dele. E aí ele vai dizer no versículo 21, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Aí ele fecha despedindo dos irmãos, dizendo que todos aqueles que estavam com ele lá naquela situação saudavam os irmãos. Amém, meus irmãos? É uma bênção, graças a Deus fechamos a carta de Paulo aos Filipenses, uma carta abençoada, uma carta alegre, né? Que nos traz muitos frutos e muitas recordações para aplicar em nossa vida também. Hoje tá bom, né? Nesse horário ainda tem carro passando aí fazendo
propaganda, enfim, é uma benção. Graças a Deus tem gente trabalhando da forma que dá e no horário que dá. Não é verdade, meus irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração com vocês, se o Senhor nos permitir. Domingo estaremos aqui também pelo YouTube ainda, porque o decreto vai até dia 18, então infelizmente até domingo também continua por aqui. Lembrando, porém, que se na segunda-feira tudo voltar ao normal, falando inclusive das igrejas, eu anunciarei e notificarei todos os irmãos da nossa igreja, tá bom? E aí, claro, podendo inclusive chamar algum visitante, alguma coisa assim, né? Dentro da capacidade, claro, de que a igreja suporta, né? Dentro dessa situação. Bem, vamos orar, vamos agradecer a Deus por tudo, agradecer a Deus por esse momento, por esse culto, por esse estudo, pela palavra de Deus. E se Deus quiser, terça-feira, começamos então na carta de Paulo aos Colossenses. Quem sabe, se não, presencial na igreja, se o decreto mudar na segunda, ou se não mudar, se permanecer esse decreto, nós automaticamente estaremos aqui 19 horas na terça-feira, domingo, 18 horas, o culto de louvor e adoração a Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, querido meu Deus, bom e eterno Pai que está nos céus, te dou graças, rendo ao Senhor louvores, bendigo o santo nome do Senhor. Obrigado por este momento, que o Senhor nos ajude a nos alegrar no Senhor, em meio a toda e qualquer dificuldade, e que o Senhor nos ajude a enfrentar toda e qualquer ansiedade, Senhor, para que não andemos ansiosos por coisa alguma, que o Senhor venha nos ajudar a superar e a passar por esses momentos de dificuldade diante da tua santa e bendita presença. É o que eu peço e agradeço em nome do teu santo e bendito Filho amado Jesus. Amém. Que o Senhor visite o nosso país, que o Senhor visite todas as UTIs desse país e que o Senhor livre em nome de Jesus desse vírus da Covid e de qualquer outra enfermidade, todos aqueles que se encontram em leitos de hospital, e que o teu santo nome seja glorificado, exaltado para todos sempre. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Até domingo, em nome de Jesus.